A partir de Lucas 16, 19, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. O homem rico tinha uma vida luxuosa, mas ele não tinha Deus. Por outro lado, Lázaro vivia uma vida de muita escassez, ao ponto de desejar comer os restos de alimentos que caíam da mesa daquele homem riquíssimo. Na morte do rico e do Lázaro, os dois tiveram destinos totalmente diferentes. O rico foi parar num lugar de tormento e Lázaro terminou num lugar de paz, conhecido como seio de Abraão. Já que em nenhuma parábola Jesus citou nomes de pessoas, nessa ele cita o nome de Abraão e o nome de Lázaro. Por isso, para muitos estudiosos da Bíblia, esta é muito mais do que uma parábola. Ela trata da realidade após a morte, onde só existem dois destinos e nada mais. E eu separei 10 lições sobre a parábola do rico e do Lázaro. Esse é o segundo vídeo que eu faço. Vou deixar aqui embaixo na descrição o primeiro vídeo que eu fiz 10 lições sobre a parábola do rico e do Lázaro. Leia a passagem em Lucas 19, 16 em diante e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. E olha que novidade linda! O meu primeiro livro, Lições Bíblicas Incríveis, já é um sucesso para a glória de Deus. Eu creio que esse livro vai edificar a vida de muita gente. A minha oração é que enquanto você estiver aprendendo as lições aqui para aplicar na sua pregação, no seu estudo bíblico, na sua vida ou na vida de alguém, o Espírito Santo vai te levar além das lições que estão escritas nesse livro. Um livro de 140 páginas. Esse é só o primeiro da sua estante, onde você vai colecionar uma coletânea. Esse é o primeiro, creio que aproximadamente daqui a 3 meses vem o segundo, e ainda esse ano eu lanço o terceiro. Então, você imagine que ferramenta poderosa que você terá em suas mãos adquirindo os livros que, pela misericórdia do Senhor, Deus me deu. Para isso, basta você entrar em contato com esses 2 números que estão aparecendo aqui na tela e pedir através da mensagem do WhatsApp. Lá eu passo todas as coordenadas para os irmãos e eu creio, irmãos, que vai ser uma benção. Estou demorando um pouquinho a atender, porque a demanda dos pedidos estão muito alta, graças a Deus por isso, tá bom? Mas pode deixar que ninguém vai ficar sem atendimento e sem a devida atenção. Agora, se você também desejar participar do meu grupo do WhatsApp, conhecer o meu site ou o meu Instagram, os links estão tudo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, irmãos, sem mais delonga, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: a terra só sepultou quem era rico. O versículo 22 diz que só o rico recebeu honrarias no sepultamento. Só ele foi sepultado. Só houve honrarias, irmãos, e despedida para quem era rico financeiramente. Acredito que na mente das pessoas havia um belo lugar esperando aquele homem rico. O mesmo não é dito sobre o mendigo Lázaro. Talvez ele tenha sido enterrado até como indigente. Porém, depois da morte, Lázaro foi honrado e o rico foi desprezado. E eu entendo com isso que o mundo só valoriza quem tem e não quem é, entendeu? O ter chama mais atenção do que o ser. Então, não se preocupe com as honrarias e a fama dessa terra. Nossa recepção, anota aí, ela não é aqui embaixo. A nossa recepção é lá em cima, ao lado de Jesus. Isso prova que o cristão não é dessa terra. Segunda lição, só o nome de Lázaro é mencionado. Sabe por quê? Olha só que mistério. Você percebeu que mesmo com toda a riqueza, o rico não tem o nome dele mencionado?
Em nenhuma versão da Bíblia, Jesus fez questão de mencionar o nome daquele homem rico, somente o nome de Lázaro. Isso é muito forte, é um forte indício, irmãos, daqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, não são salvos. Jesus disse em Mateus 25:12 que não conhece como salvos aqueles que praticam a iniquidade. O rico, ele era conhecido na terra, mas era um anônimo no céu. Mas Lázaro era desconhecido, não tinha muitos seguidores, não tinha status, mas era conhecido no reino dos céus e tinha o seu nome no livro da vida. Onde é que você quer ser conhecido? Terceira lição: cuidado para não acordar só no Hades. O rico, irmãos, descansou na terra, mas foi atormentado no inferno. Quem dorme em Cristo acorda no céu, mas quem não dorme, quem não descansa em Cristo, acorda no tormento. Quando o seu coração der o último suspiro, a sua maior vitória será acordar no céu. Então vigie, guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vida eterna, para quem é sábio, é coisa séria. Quarta lição: o céu é tão céu que uma gota mata a sede. No versículo 24, o rico gritou, dizendo: Pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Aí ele completa: eu estou em agonia no meio dessas chamas. Irmãos, temos aqui um indicativo das maravilhas que nos aguardam no céu. Se uma gota refresca a garganta do rico, imagine que água é essa, irmãos. Então, por favor, você não pode ficar fora dessas maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Porfie, lute para entrar pela porta estreita e caminhar no caminho estreito com Jesus. Quinta lição: não adianta ser filho de Abraão. Não adianta. Irmãos, em Lucas 16:24, o rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. A palavra pai aqui, irmãos, indica que aquele homem rico, ele era um judeu. E por ser judeu, achava que a descendência salvaria ele naquele grande dia. Ou seja, bastava ser descendente de Abraão que já estava tudo certo com a salvação dele, só que não. Então, não basta, irmãos, ser filho de crente, não basta ser amigo de crente, parente, irmão de crente, tem que ser cristão em Jesus Cristo. É necessário a gente nascer de novo. E não adianta dizer que é de Cristo e não ter os frutos do Espírito Santo. Não adianta andar com a fé do teu pai, com a fé da tua mãe, com a fé do teu pastor. Ei, a árvore, ela não pode se alimentar com as raízes de outra árvore. A árvore tem que criar suas próprias raízes. E criando raiz ela cresce, e crescendo ela floresce, e florescendo ela dá fruto para a glória de Deus. Assim deve ser a sua vida, em nome de Jesus. Sexta lição: Abraão não salva ninguém. O rico pediu misericórdia para quem, irmãos? Para Abraão. Em outras palavras, ele clamou para que Abraão o salvasse. Então, que fique claro, homem nenhum pode te salvar, só Jesus. Então, pare de se apegar a homens, olhe para Jesus. Pare não deixe que as decepções com os homens te façam abandonar Jesus. Quem morreu por você na cruz foi Jesus. Abraão está salvo, mas ele não salva ninguém. Amém? Por mais que ele fosse um homem de Deus, nem ele e nem outro, não só Abraão, mas nem outro personagem bíblico pode nos salvar. O que te salva é ter uma fé centrada em Cristo. Então pare de largar a tua cruz por causa dos homens.
Pare de parar porque homens pararam. Olha para Jesus, olha para o teu Salvador. Você tem um compromisso com Deus. Sétima lição: se não for pela palavra, não vai para o céu. Pegou? No versículo 27, o rico disse assim, ó: Pai Abraão, pelo menos mande Lázaro lá na casa de meu pai. Olha só, irmãos, o rico queria que Lázaro ressuscitasse e pregasse o evangelho para os seus irmãos que estavam na terra. Mas no versículo 29, olha a resposta de Abraão. Abraão diz assim, ó: eles têm Moisés e os profetas, é só eles ouvirem. O rico, irmãos, descartou a pregação do evangelho pela palavra e acrescentou uma outra forma de salvação, ou seja, de alguém ressuscitando e indo lá pregar a palavra, indo lá pregar a salvação. Abraão insistiu em apontar para a lei e os profetas, que é a palavra. A firmeza que Abraão teve deve ser a mesma firmeza que a liderança e os cristãos devem ter ao dar o mesmo valor à palavra de Deus. Nada pode substituir a pregação. Milagres são de Deus, mas o que produz a firmeza da fé é a palavra do Senhor. São as Escrituras, a palavra que testificam de Jesus, o Salvador da humanidade. Por isso que Abraão falou, eles têm a lei, eles têm a palavra. Se eles quiserem mudança, não falta oportunidade, porque eles têm tudo o que eles precisam, que é a palavra, para serem salvos. E qualquer outro método que substitui Jesus, a suficiência da salvação, não passa de heresia. O que é heresia? É tudo aquilo que substitui as doutrinas, os pilares da fé cristã. Substituiu a salvação? Ah, a salvação agora é pela obra. Foge, porque isso é uma heresia. Oitava lição: Lázaro escolheu a cruz na terra e a coroa no céu. Pegou a visão? Olha que maravilha. O estilo de vida de Lázaro não é apresentado aqui para nos incentivar a sermos pobres também e depender dos outros para nos sustentar. Não, o exemplo dele não é isso que a Bíblia quer dizer quando dá o exemplo dele. Deus não quer ver você mendigando pão. A questão toda aqui é que o texto quer dizer que não adianta você ter uma vida rica materialmente falando, ricamente financeira, se você é pobre de Deus. Se for para possuir bens e ser igual ao homem rico dessa parábola, então é melhor você ser pobre. Lázaro, irmãos, aponta para aqueles que preferem carregar a cruz do que sentar-se à mesa das riquezas ilícitas. Ele preferiu ser pobre do que participar do manjar do rei, participar das ideologias dessa terra, das coisas erradas. Isso aponta para aqueles que pagam preço alto por não aceitar as riquezas ilícitas dessa terra e os prazeres desse mundo, ok? É melhor carregar a cruz na terra e receber uma coroa linda no céu do que receber a coroa corruptível da terra e viver uma eternidade sem Deus. Nona lição: a hora de mudar de destino é agora. Pegou? O rico desejou muito, irmãos, mudar de lado, mudar de destino, só que tarde demais. Depois da morte não dá para mudar de destino. Ele deixou para se preparar para a morte, só que tarde demais, não dá. Perceba que nem Abraão, um homem de Deus, o pai na fé, pôde fazer alguma coisa para ajudar o rico. A chance, isso nos ensina isso aqui, ó, é agora. A sua melhor oportunidade se chama hoje. Amanhã pode ser tarde demais, muito tarde. Não se perca nesse pedacinho de vida que tem começo, tem meio e tem fim. Amém? Se prepare para viver algo que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Se chama eternidade com Jesus. Está afastado? Por quê? E quando tudo passar? E quando a saúde acabar?
Onde você estará depois que o teu coração parar de bater? Tá parando por causa de homem? Tá parando de caminhar porque alguém te decepcionou? Quando faltar exemplo na terra, olha para o céu. Olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. É de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu espelho, o teu exemplo. Paulo disse assim, ó, sejam meus imitadores. Às vezes falta imitador perto de você. Falta espelhos, cópias de Jesus perto de você. Mas nunca vai faltar Jesus. Amém? Então volte, arrume suas malas e volte logo para a presença de Deus. Esse lugar, o mundo, não tem nada a ver com você e você sabe disso. 10ª lição: seu dinheiro não manda no céu. O rico, irmãos, se apegou tanto ao dinheiro que ainda estava acostumado a mandar. Olha só o que ele diz para Abraão: mande a Lázaro. Tu não manda em nada. O dinheiro dele abandonou, porque a fonte do dinheiro seca, é ilusão. A fonte dos prazeres seca. Na eternidade não entra dinheiro. A fonte do dinheiro lá não existe. Essa moeda que compra o mundo aqui embaixo, para Deus é palha, para Deus não serve para nada. Aqui na terra, quem tem muito dinheiro, manda e desmanda. Mas na eternidade, irmãos, na eternidade não. Então, tem gente abandonando a maior riqueza, aquela que dura para sempre, por causa de riquezas terrenas. Coisa que o cupim, a traça, ó, corrói. A maior riqueza que você tem, e tem gente que vai descobrir isso tarde demais, igual o rico descobriu na parábola do rico e do Lázaro, é Jesus. A maior riqueza que você tem é Jesus. Ele é diferente da fonte do dinheiro. A fonte do dinheiro seca, mas ele é a fonte inesgotável. Aí fica um conselho do teu pastor aqui, teu amigo. Se apegue em Jesus. Peça força a ele. Tu vai parar por causa de problema? Diante de um Deus que carregou uma cruz, que vivenciou todos os tormentos que você possa imaginar. Foi o que aconteceu com Jesus. E mesmo assim ele foi até o final. Paulo disse que tinha encerrado a carreira, mas guardou a fé. Então para de encerrar a carreira antes do tempo, porque não chegou o teu fim, não chegou o teu final. Vambora! Em Deus você vê a potência que você é. Grandes problemas se tornam pequenos, mas sem Deus qualquer coisinha vira grande e acaba te abatendo, acaba azedando o teu dia. Vambora! Em nome de Jesus, receba essa palavra. Você assistiu até o final? Que Deus muito te abençoe. Comece a sua coleção. Não espere para começar a sua coleção. Comece a sua coleção enquanto é tempo. Amém? Daqui a pouco, esse livro aqui eu não sei até quando vai durar o estoque. Tá saindo muito livro. Então, corre, porque o povo tá com sede. Deus abençoe. Deixa aí, se você assistiu até o final, eu assisti até o final.